Vamos lá então. Em relação ao ambulatório de medicina de família, pessoal, aí já muda bastante em relação à unidade básica de saúde, tá? Unidade básica de saúde, a gente tem ali essas pequenas diferenças, às vezes até grandes, no entanto, no ambulatório de medicina de família é totalmente diferente, tá? O ambulatório de medicina de família é algo relativamente novo, é uma forma que os convênios criaram, não necessariamente criaram, mas pegaram, né, do próprio SUS para falar assim, não, a gente precisa diminuir custo, a gente precisa deixar isso aqui mais viável, a gente precisa agradar mais os nossos pacientes. Então, criou-se os ambulatórios de medicina de família dentro da atenção da saúde suplementar, tá? Onde eu trabalhei foi uma experiência muito interessante, foi bacana, no sentido que era um ambiente um pouco mais tranquilo. Na unidade de saúde, se você trabalha numa unidade que tem muita demanda, que tem muita gente, a cada 5 minutos alguém abre sua porta, né? Você está conversando com o paciente, o enfermeiro bate para falar alguma coisa, tem acolhimento, é aquela loucura, o dia todo você fica ali extremamente atarefado. No ambulatório, já era mais tranquilo quanto a isso. Então, tinha ali um ambiente que não era tão cheio, o pessoal da enfermagem evitava ao máximo de bater na porta, por exemplo. Então, a gente tinha um pouco mais de tranquilidade. Eu acho que essa era uma diferença interessante, realmente. Tinha mais tranquilidade para poder conversar com o seu paciente ali, tocar a conduta, tá? A consulta. Em relação aos procedimentos, basicamente eram os mesmos, né? Depende da unidade de saúde que você trabalhar, você vai ter possibilidade de fazer um monte de procedimentos, fazer inserção de DIU, de implanon, DIU de cobre, DIU Mirena, né? Fazer ali a drenagem de abscesso. Então, tem algumas unidades de saúde que você consegue fazer esses procedimentos sem nenhum problema, e no ambulatório de medicina de família, a gente tinha também essa possibilidade. Então, para mim, não teve um choque muito grande quanto a isso. Era relativamente parecido, não tinha diferença quanto a isso, não. A grande diferença realmente era essa tranquilidade, de poder atender realmente com mais tranquilidade. No entanto, em relação ao tempo, era a mesma coisa, 15 minutos por consulta. Parece que padronizaram isso em São Paulo, carimbaram, assinaram e falaram, não, aqui em São Paulo as consultas vão ser de 15 minutos e acabou. Diga, Rafa. Cauezão, eu conheço uma rede que medicina de família e clínica médica no geral, eles marcam pacientes a cada 6 minutos. 6 minutos. O que a gente faz com 6 minutos? Pagando Então, R$ 27 a consulta. sim, o problema é que tem uma pesquisa, né, se não me engano foi feita na Alemanha, né, Rafa? Que os alemães, parte da Europa ia para consulta e o tempo médio de consulta era isso, de 6 a 7 minutos. Aí só que eles pegaram o modelo europeu e falaram assim, lá na Europa eles atendem o paciente a cada 6, 7 minutos, eles vão ter que fazer algo parecido. Vão entregar aqui 15, vocês vão ter que fazer tudo e assim, é mais do que o suficiente. Se eles fazem em 7, vocês vão fazer em 15. E assim, é como se fosse um grande benefício. No entanto, a gente consegue ter a percepção que é totalmente diferente, né? O europeu, normalmente, ele é muito... Ele chega e fala, doutor, eu tenho isso, isso, isso. O nosso paciente da periferia, ele chega e quer conversar. Ele simplesmente, muitas vezes, quer conversar. Então, ele fica 5 minutos, 7 minutos só falando. E aí, como que você faz a consulta, né? Na hora que você pergunta, mas qual que é o motivo da consulta do senhor, né? Ou o senhor veio pela segunda vez, fala para mim em relação às medicações, aí que ele vai começar a falar alguma coisa. Mas tem um discurso inicial aí que às vezes dura bastante, né, Rafa? Sem contar a fragilidade dos nossos pacientes, né? Além deles irem para conversar, porque é uma demanda que eles precisam, né? Inclusive, é parte do tratamento da medicina de família, né? A gente ouvir a demanda do nosso paciente. Mas a fragilidade, né? Então, é multicomorbidade, que muitas vezes foi negligenciado, infelizmente, porque não tinha a estratégia ou porque não foi bem acolhido anteriormente, que demorou para alcançar e não foi feito prevenção, né? E sem contar que a nossa população ela não é ensinada a utilizar a saúde, ela não sabe nem sobre o próprio corpo, né? Então, fica muito limitado. A gente atendia casos de abuso. Como você vai atender casos de abuso em 5 minutos, em 15 minutos? Como você vai atender um caso de violência doméstica em 15 minutos? Como você vai atender uma TB, né,
multi-R em 15 minutos, que você tem que explicar tudo. Como que você vai iniciar insulinoterapia num senhor de 78 anos que não sabe ler nem escrever e mora sozinho em 15 minutos? Esse é um grande fator. Hoje a gente sabe que dá para fazer, depois da prática, a gente consegue ganhar tempo nisso e dá para usar os 15 minutos. Mas quando a gente entra, é desesperador. É desesperador, né? É desesperador. Sim. Por isso que é tão importante a equipe multi, né? Porque se você tem uma boa equipe, realmente faz muita diferença. Você tem um bom enfermeiro que pode... você acabou os 15 minutos, o paciente ele vai para a enfermagem vai e vai orientar ele como vai poder utilizar a insulina. O paciente que vai tomar a medicação, você vai orientar, a farmacêutica pode também fazer essa orientação. Então, pessoal, acho que isso aqui pode ajudar muito, né? Se vocês forem trabalhar numa unidade que tem essa equipe multi, né, diferentes profissionais, e se forem pessoas engajadas, a gente consegue fazer essas interconsultas. E esses outros profissionais, normalmente, eles têm uma demanda um pouquinho mais baixa do que o médico, e aí eles conseguem suprir bastante isso. A gente tem que delegar. Um bom médico de família, se ele não delegar as tarefas, infelizmente, nesse modelo de 15 minutos, a gente não consegue. Se você capacitar a sua equipe, suas auxiliares, suas técnicas de enfermagem, até mesmo a ACS para passar algumas informações básicas que não violem a ética, nenhum código de conduta, tanto da enfermagem quanto médico, informações que elas podem passar, elas vão até a casa dos pacientes, né? Se você ensiná-las, no geral, você vai ganhar muito tempo, né? Então, cabe a nós, como o Cauêzão falou, delegarmos, e sabemos como delegar, né? Então, acho que a grande vantagem de vocês que estão aqui também é porque, querendo ou não, a gente vai passar um pouco da nossa experiência. O Cauê é especialista mesmo, né? Teve toda a formação e tudo, pode passar isso de uma maneira muito mais prática, né? A gente consegue otimizar muito tempo. Eu percebo uma diferença gritante do meu primeiro atendimento em saúde da família para hoje. Hoje eu consigo ter muito mais resolutividade, muito mais praticidade e eu vejo muito mais eficiência também no meu tratamento do que antes. Isso com tempo que eu posso fazer muito reduzido. Antes, consultas que demorariam 1 hora, hoje eu consigo fazer em 15 minutos com muita tranquilidade, né? Então, é tempo ao tempo também. A experiência, né, Rafa? Realmente não tem jeito. Você pode ser o melhor aluno da faculdade, o número 1, você se formou, é o número 1, aí você vai para uma consulta de 15 minutos. Na primeira você pode ir bem, na segunda bem, mas aí chega uma gestante, aí chega uma criança. Criança, no começo, é um pouquinho desesperador, né, quando você está na estratégia. Você pega uma criança lá de 15 dias, a criança com febre, a criança ali desidratada, ictérica, você fala, caramba, e agora, né? Tem um amigo meu que é pediatra e fala assim, cara, a criança é totalmente diferente. Esquece, você não vai querer tratar uma criança como um adulto, né? A criança, ela rebaixa muito mais rápido, se você não cuidar, a criança morre assim, ó, sem você, né, perceber. Então, isso aí eu guardei muito, assim, falei, não, realmente criança, a atenção vai ter que ser redobrada, e quando você está na estratégia da saúde da família, normalmente não tem, assim, pode até ter, normalmente mais na tradicional, mas em muitas unidades de saúde da família que é estratégia, não tem o pediatra. Então, você está ali, você é o médico. Claro que você tem ali um suporte, querendo ou não, ou do hospital terciário, ou do pronto atendimento para poder encaminhar a criança, mas até para encaminhar, a gente tem que saber. Eu costumo falar assim, não adianta você só encaminhar, você tem que saber o que você vai encaminhar, senão você não consegue fazer a boa medicina também. Tem que tomar bastante cuidado com isso, pessoal. Exato. Em relação à saúde suplementar, então, como eu havia falando para vocês, o ambulatório, a gente tem, muda um pouquinho o atendimento. Na época, a gente estava começando com a teleconsulta, tá? Era mais o pessoal da enfermagem que fazia, o médico na época ainda não tinha autorização para fazer. Eu imagino que hoje mudou bastante, né? A medicina de família ambulatorial hoje também está muito pautada, tem algumas clínicas que você é contratado para trabalhar só em teleconsulta. Então, você fica da onde você quiser, só fazendo teleconsulta. Hoje em dia tem essa possibilidade, tá? Então, tem alguns ambulatórios de medicina de família que contratam o médico para ficar fazendo só teleconsulta, focado ali como médico de família. Eu acho bastante questionável, no entanto, é um modelo que atualmente existe, tá? Em relação ao ambulatório de medicina de família na saúde suplementar, ele é bastante limitado ainda, né? São poucas regiões que oferece.
isso, né? Eu acho que está focado nos grandes centros, mesmo nos grandes centros, nem em todos a gente vai ter. Em relação às horas de trabalho, isso aqui vai ter uma variação muito grande também, pode ser 20, 30, 40 horas, e às vezes até menos, tá? Vai ter alguns ambulatórios que contrata realmente só a diária do médico ali, né? 10 ou 12 horas, tá? Aí sai do contexto, né, da medicina de família, que nem falei para vocês, acho que a medicina de família ali, para você conhecer a população, ter ali um contato, a longitudinalidade, sinceramente, eu acho que pelo menos 20 horas, menos do que isso, eu acho que é muito difícil fazer medicina de família, tá? 20 horas já é bem prejudicado, já seria, assim, uma coisa bem mais ou menos. Realmente, para medicina de família, para você conseguir atender os pacientes 2, 3, 4 vezes e ter ali a confiança, manter a longitudinalidade. Eu acho que o Cauê caiu. Eu acho que ele caiu, galera. Deixa eu ver aqui. Qualquer coisa eu começo a rotear também a nossa live. Às vezes acontece. 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 Deixa eu abrir aqui para vocês. Deixa eu tentar, peraí. E o pior é que acontece e está gravado, olha só. Deixa eu pegar aqui. Peraí que tá abrindo, galera. Você pode pôr lá que já. Para colocar em cima da máquina. Não, mas ela não precisa pôr espinha dentro. Ela tem que estar na máquina. Em cima lá, só É muito grande? aqui, ó, com espinha aqui, ó. Bolou tudo. Ah, eu não tirei bem. Eu tava separando então e não tirei bem. Um segundo, pessoal. Aí, Cauê voltou. Voltei aqui, Afon. Vou compartilhar aqui de novo a tela. Beleza. Eu estava logando aqui já para poder compartilhar. Vou compartilhar aqui já. Se tiver fácil aí também, já tá chegando a sua parte, você que sabe, cara. Eu estou logando aqui, tanto faz para mim. Não, eu tô aqui. Aí Tô você aqui já tá aí, já. Pronto. Sim. Bora lá. Bom, pessoal, a gente estava falando em relação ao tempo, né? Desculpa. Que nem a gente estava falando, realmente é muito difícil fazer medicina de família num período curto, né? Então, aí de 20 a 40 horas, realmente seria algo que seria um pouco mais aceitável, né? Pensando em medicina de família. Eu acho que menos do que 20 horas realmente é mais plantão, realmente você vai ali para tratar a queixa do paciente, dificilmente você vai entrar no contexto da medicina de família. Em relação ao salário médio, eu não consegui achar, porque a gente tem uma demanda ainda, né, pequena do médico focado no ambulatório da saúde suplementar, tá? Então, acabei deixando aqui os 9 mil que a gente já tinha visto antes. Isso provavelmente ao longo dos anos vai aumentar, a gente vai conseguir criar uma média legal aí, mas por enquanto não. O que eu lembro que tinha de diferente no ambulatório de medicina de família? Tinha o bônus, tá? Que é algo que a gente não encontra na atenção do SUS. Então, o salário, ele era muito pouco, assim, a diferença. Talvez um pouco a mais, coisa assim de, sei lá, R$ 400 no mês. No entanto, tinha o bônus. Então, com o bônus tinha algumas metas. Quando aquelas metas elas eram cumpridas, os médicos recebiam um salário, às vezes até 2 salários, tá? Então, tinha como se fosse um 14º e um 15º salário se batesse aquelas determinadas metas, tá? Isso daí vem mais das empresas, né? Empresas multinacionais, com uma filosofia mais estadunidense ali, ou mesmo europeia, de colocar bônus em cima do trabalho, né? Então, era o que eles faziam
na época, tá? Imagino que isso aqui não deve ter mudado muito. Em relação, o bônus era em cima mais da quantidade, alguns parâmetros eram em cima da quantidade, atendeu, sei lá, 450 pacientes no mês, ganhava um bônus. Atendeu com qualidade, conseguiu manter uma ótima qualidade, poderia ganhar também bônus frente a isso, tá? Então, sinceramente, era uma coisa bem interessante, eu acho bem bacana até. A gente questionava um pouquinho se aqueles números, aqueles parâmetros eram mais adequados de tudo. No entanto, era uma forma deles quantificar. Realmente seria bem difícil de fazer uma coisa que agradasse todo mundo, né? No entanto, tinha essa possibilidade de ter essa bonificação. Eu achava interessante, no geral. Em relação às diferenças, a saúde suplementar, normalmente, ela está nos grandes centros, que nem eu falei para vocês, e normalmente ela está bem localizada no sentido de infraestrutura, né? Então, normalmente a saúde suplementar ela está ali em grandes prédios, ela está em grandes locais que tem muito comércio, ela acaba tendo uma acessibilidade maior do que na unidade de saúde, né? Dependendo da cidade que vocês forem trabalhar, se vocês forem trabalhar em grandes municípios com uma grande densidade demográfica, realmente as unidades de saúde normalmente elas acabam ficando mais nas regiões periféricas do que no centro. É claro que, mesmo em São Paulo, tem bastante unidade de saúde no centro, mas a gente vê que sobra vaga mais na região periférica mesmo, que é onde os médicos acabam indo menos, tá? Outra diferença é a população, né? A população da saúde suplementar ali, quem paga o convênio, normalmente é uma população que acaba tendo tem mais condições, né? Ela, tem pessoas no meio lá que são ricas, tem pessoas que são da classe média, então tem uma variação grande. No entanto, dificilmente tem as pessoas pobres com realmente bastante dificuldade socioeconômicas, né? Diferente do SUS, que a gente encontra as pessoas com uma grande vulnerabilidade, inclusive essa parte da vulnerabilidade socioeconômica. No entanto, quanto aos pacientes, sinceramente, eu via muito mais valor trabalhando no SUS do que na saúde suplementar, no sentido que tinha muito jovem que ia passar no médico para poder solicitar uma avaliação com o nutricionista. O que você está fazendo aqui? Não tem nada, doutor, só quero uma avaliação com o nutricionista. O que eu posso te ajudar, doutor? Eu preciso só de um atestado para jogar futebol. Então, tinha muita coisa boba, assim, sabe? Que, assim, às vezes questionava, poxa, mas não tem paciente mesmo para me atender? Eu posso ajudar, né? No SUS, tem bem menos isso, né? Normalmente os pacientes têm uma demanda que realmente ou ele está doente, às vezes não é nenhuma doença, uma doença devido a uma complicação ou devido à doença de base dele, mas é mais algo realmente psicológico, um paciente está depressivo, o paciente está simplesmente triste. Então, no SUS, a gente tem uma demanda muito grande. Dificilmente o paciente vai lá porque ele tá ok, ele vai lá para falar, olá, doutor, tudo bem? Vim só para falar para o senhor que eu estou bem. É difícil. Normalmente, o paciente traz realmente uma queixa e traz aí alguma história para a gente, tá? Então, isso é algo bem corriqueiro, atenção do SUS, diferentemente do que ocorre na saúde suplementar. Em relação ao dinheiro, se a gente for pensar lá 20 horas ou 40 horas, tem pouca diferença, pessoal. Sinceramente, tem pouca diferença, tirando as bonificações que em alguns lugares paga e outros não, né? Lembrando da diferença que no SUS é mais CLT, tem também outros meios, mas a grande maioria ainda é CLT, pensando na atenção primária, e na saúde suplementar, aí já entra um pouquinho mais da pejotização, tá? Sendo que em muitos lugares ainda é CLT. Em relação ao número de consultas, sinceramente não muda muito pensando no ambulatório, tá? Em company talvez muda um pouquinho, né, Rafa? Depende muito onde que é o company. Mas se for ambulatório de medicina de família, não vai ser muito diferente do SUS, do convênio, tá? No convênio também, normalmente tem uma demanda bem grande, consultas a cada 15 minutos também, então isso não muda, tá? Vamos lá, Rafa. Vamos começar, então, aqui a Medicina em Company. Cara. Vamos lá. Bom, Medicina in Company, para quem não conhece, para quem não sabe o que é a medicina de família dentro do ambiente empresarial, né?
seja ele ambiente fabril, seja ele ambiente de banco, seja indústria de plástico, de comércio, empresas no geral. Elas contratam geralmente um convênio, né, para os seus funcionários, e alguns convênios contratam ou tem uma rede própria de medicina de família, que eles colocam um médico de família dentro da empresa para atender a todos os funcionários, né, visando a diminuição da sinistralidade. Né? O que é sinistralidade? É o quanto o convênio tem de custo com cada paciente. Né? Então, o que gera sinistralidade? Internações, paciente que passa muito ao pronto-socorro. Por que ele está passando muito ao pronto-socorro? Né? Porque ele não está sendo assistido. Pacientes que passam em diversos especialistas, sendo que se ele passar no médico de família, ele pode ser acompanhado. Ele vai ser acompanhado longitudinalmente e também no momento transversal, se necessário. Né? A gente acaba tendo essa facilidade dentro da especialidade. Né? Em relação à distribuição no Brasil, pelo que eu li, que eu procurei, tem muito mais no Sul e no Sudeste. Eu vi alguns locais do Nordeste que tem, principalmente Fortaleza. Eu encontrei um número interessante de vagas e de disponibilidade desse tipo de demanda. Eu vi algumas coisas também no Centro-Oeste, tá? Mas bem menos reduzido, de maneira mais discreta. Assim como nas outras formas de praticar medicina de família, ou geralmente também de 20 a 40 horas. Né? Existem, por ser geralmente PJ, fica mais fácil de você manejar isso ou deixar isso mais maleável. Né? Por exemplo, quando eu entrei na Medicine in Company, eu fazia 16 horas. E o Cauê fazia o restante das horas durante a semana. Então, eu ia por 2 dias e o Cauêzão ia durante 3 dias na semana. E a gente fazia acompanhamento dos nossos pacientes dessa maneira. Né? Até depois que fiquei nas 40 horas. A média de salarial, pelo que eu vi aqui em São Paulo, é de 15 a 24 mil reais, certo? Variando muito de região e empresa. E varia também de acordo com a carga horária que você faz, né? Mas não foge muito disso. Você viu algo a mais, Cauêzão? Algo de diferente? Não, cara. Mesmo nas grandes, né? Você pegar no Síria, no Einstein, é muito próximo disso também, né? Não foge disso, não. E pode passar, por favor. Legal. Aqui. Bom, o que é importante da gente poder enfatizar, né? Quais que seriam as vantagens e as desvantagens? Primeiro que eu coloquei, maior flexibilidade de horários, como eu disse, é mais fácil de você conseguir negociar as horas, então você pode manter o seu vínculo no SUS, por exemplo, como era no meu caso, e manter o seu vínculo com a Medicine in Company, né? Ou seja, ou você pode dar plantão, ou você faz o que você quiser dentro das outras horas, né? Uma vantagem que eu vejo, pelo menos para a gente, é que tem um menor fluxo de atendimento, isso no primeiro momento, porque depois vai aumentando. Né? Hoje tem mantido, e ainda assim, comparado com o BS, é impossível de falar que, na UBS a gente chegava a atender 45, 40 no dia. O dia que eu mais atendi, lá foram 22 pacientes. O dia que eu mais atendi. Tipo, foi muito, muito, muito mesmo, muita gente para mim, foram 22 pacientes. A média tem se mantido em 15, 16, 14 pacientes por dia, o que dá uma demanda excelente, né? Prioriza mais a qualidade do que a quantidade, né? É claro que ao longo do tempo a quantidade vai aumentando, e isso é uma vantagem que a gente tem. Eu consigo colocar, por exemplo, paciente que eu vou iniciar psicotrópicos, paciente que eu vou iniciar, por exemplo, tratamento para depressão ou para ansiedade. Eu consigo acompanhá-lo uma semana, 15 dias, 30 dias, o que dentro da OBS seria impossível da gente fazer. Impossível, entre aspas, porque tem formas da gente fazer isso, mas sem desdobramentos ruins. Cabe muito bem para mim. Né? Eu consigo acompanhar um paciente diabético de perto, eu consigo acompanhar um paciente hipertenso todos os dias,
se ele estiver descompensado, eu consigo vê-lo todos os dias ali, eu consigo acompanhar de cara a cara, né, esse paciente, o que é muito bom, né? Casos de saúde mental também, por exemplo, eu tenho casos de saúde mental lá dentro, que eu vejo semanalmente. Eu tenho um apreço muito grande pela saúde mental, uma área que eu me dedico desde o meu primeiro ano da faculdade e acabo usufruindo disso. Eu tenho paciente que eu vejo por 1 hora toda semana porque cabe na minha agenda, eu consigo fazer isso, né? São pacientes que às vezes não conseguem fazer um acompanhamento em psicoterapia fora e acaba passando comigo, acaba fazendo essa parte, né? O médico de família acaba tendo essa capacitação, né? Outra coisa é que a gente tem uma liberdade bacana lá dentro, vai conquistando com o tempo também, é claro, não dá para a gente chegar já mudando tudo de uma vez, mas hoje, por exemplo, eu consigo fazer várias propostas intervencionistas dentro do meu ambiente de trabalho, né? Eu trabalho na Bartira, que é a maior fábrica de móveis da América Latina, e lá a gente consegue fazer, por exemplo, agora, no mês de outubro, eu vou fazer uma caminhada para 150 mulheres, 150 funcionárias lá dentro, com patrocínio, com brindes, com aula, com várias coisas. Vou conseguir fazer no Novembro Azul também. Eu fiz no Setembro Amarelo. A gente fez semanas. A gente faz semana do hipertenso, faz semana do diabético. Eu consigo montar uma estratégia lá dentro e eu consigo dividir, assim como no OBS, eu consigo dividir a minha macro-região e eu consigo dividir as micro-regiões, né, por setor da fábrica, por exemplo, né? Cada setor tem uma demanda diferente ali. Alguns setores são mais osteomusculares, outros eu vejo que são mais saúde mental, né? Outros é misturado as coisas, outros têm mais queixa gástrica. Então a gente consegue manejar bacana isso e fazer uma parte epidemiológica, né? Tem sido muito bacana poder exercer a medicina dessa maneira, né? A gente também tem implementado a cultura de que os familiares dos trabalhadores podem vir até a gente também através da teleconsulta. Então, o marido trabalha lá na fábrica e aí, pô, ele gostou, a gente fidelizou o atendimento e tudo, criou o laço, fala, pô, eu quero que você atenda minha esposa. Beleza, a gente faz o teleatendimento com ela, a gente faz o teleatendimento com um filho, com os filhos, né? Eu estou fazendo com os filhos de muitos dos nossos funcionários, estou fazendo com as esposas também, e isso tem gerado uma cultura cada vez maior. Assim, então, cada um que é afiliado ao convênio pode passar com a gente, isso tem sido bem bacana, né? A remuneração é excelente, comparado com o SUS, a gente tem as vantagens de ganhar tão quanto com uma demanda de trabalho menor, então a sua hora acaba sendo mais valorizada, né? E eu coloquei aqui como uma vantagem, geralmente é PJ, mas a gente acaba tendo umas vantagens tipo CLT, como que férias, que a gente segue as férias, a escala da fábrica, a gente tem feriado igual eles, a gente acaba tendo horário para entrar, horário para sair, a gente tem o nosso horário de almoço sempre respeitado, a gente tem uma tranquilidade um pouco maior nesse aspecto, né? Então, é muito bacana mesmo essa prática. Mas, como tudo, a gente tem dois lados, que é o próximo slide. Que seriam quais desvantagens? Geralmente é PJ, isso também pode ser uma desvantagem, né? Tudo depende de como você enxerga. Se você prefere um regime seja CLT, isso vai ser uma desvantagem para você. Se você falar, pô, eu não vou ter convênio, não vou ter um convênio pago. Pô, isso é uma desvantagem para mim, eu não quero isso. Então, você vai ter que procurar um CLT que tenha isso, né? E que não são todos, inclusive. A maioria não oferta esse tipo de cuidado, a não ser que você pague a mais, né? Eu queria seguro de vida. Então, eu não vou ter isso sendo PJ. Não vai. E no CLT, às vezes, você também não vai ter, né? Então, tudo depende do que você espera para a sua vida, tá?
CPJ tem muitas vantagens, né? Eu só consigo colocar isso como desvantagem. Eu consigo enxergar hoje mais de maneira mais positiva, tá? Outra desvantagem, a gente não consegue operar com equipe multi. A gente tinha lá antigamente, a gente tinha psiquiatra, tinha acupunturista, tinha ortop, tinha psico, tinha físio. Hoje a gente não tem mais, pelo menos no meu local de trabalho. E isso é uma tendência que ocorre em muitas empresas, né? Por corte de gastos e tudo. E isso acontece, tá, gente? É um ambiente que acaba propiciando isso. É uma empresa, e a empresa precisa se manter viva e às vezes tem que se remodelar, tá? A gente não tem ACS. E isso dá, como a Sarinha falou, no caso dela, dá uma diferença absurda, porque é muito importante a gente ter uma visão de alguém que já conhece a história pregressa, né? Que alguém conhece a realidade lá. Eu não conheço a maioria da realidade dos meus pacientes, né? Porque eu nunca fui à casa deles. Essa dá uma diferença muito grande. Eu não tenho ninguém que cresceu com eles lá. Aqueles que têm familiar junto, fica mais fácil, que a gente ouve um lado, ouve outro, né? Acaba conseguindo equilibrar a situação, acaba conseguindo pesar melhor na balança e direcionar melhor o tratamento e propriamente o diagnóstico, né? Outra coisa que eu coloquei como uma desvantagem, mas que também pode ser vista como uma vantagem, é atendimento online, né? Então, por exemplo, como que eu faço puericultura online? Como que eu faço um atendimento pediátrico online, né? Para mim, sem exame físico, pediatria fica muito difícil. Chega a beirar quase o impossível na maioria dos casos, né? Pediatria a gente tem que examinar, pô. Queixa osteomuscular, a gente tem que palpar, tem que fazer os testes, né? Os testes ortopédicos. Então, isso acaba sendo uma desvantagem que pode ser colocada, né? Outra coisa é que a gente depende do cenário econômico da empresa, né? Se entrar numa recessão, se entrar numa crise, o país ou o setor que você trabalha vai estar submetido a cortes. Isso pode acontecer, né? Já você no SUS, você não vai ser cortado, porque o seu médico lá dentro, eles podem cortar algumas partes de equipe, mas você como médico não vai ser. Só que no Medicina in Company isso pode ocorrer, né? Pode acabar o contrato, eles não querendo renovar, né? Isso é um risco que se corre e é uma desvantagem que a gente pode colocar assim nessas palavras, né? E uma outra coisa é o tempo de adesão. O que é esse tempo de adesão? Você entrar dentro de um ambiente fabril em que quase ninguém conhece essa cultura de medicina de família, é complicado, porque você tem que gerar uma cultura lá dentro que leva tempo e, às vezes, esse tempo gera custos, né? Então, quem está te contratando ali, esses custos não vão ficar tão... Esses custos podem falar um pouco mais alto, né? Então, você tem que ter em mente quando você entra nesse negócio, se você está começando, você tem esse risco também. Então, tem que se dedicar muito e mostrar muitos indicadores positivos para que isso permaneça. Eu acho que é isso que eu tinha para falar. Cauezão, você tem mais pontos a acrescentar, coisas a corrigir? O que você pode acrescentar aí, irmão? Não, de experiência, Rafa, eu também trabalhei, né, só na Bartira, em Company, mas eu já vi algumas pessoas relatando de bancos. Esse movimento basicamente começou em bancos, né? Então, uma empresa, pessoal, normalmente empresas grandes, contrata, né, uma outra empresa, normalmente uma clínica, para montar, então, um ambulatório de medicina de família. E aí eles acabam montando em algumas empresas. Por exemplo, o banco, pelo menos aqui em São Paulo, é bem corriqueiro que tenha lá um ambulatório de medicina de família. No entanto, no banco, o pessoal fala normalmente que é complicado, porque tem uma demanda de psicológica, psiquiatra, e é muito difícil implantar a cultura, que nem você faz, Rafa. Na fábrica, a grande maioria dos pacientes lá acabam sendo pacientes de uma origem mais humilde. Consequentemente, você consegue conversar, você consegue explicar para ele uma série de coisas.
Infelizmente, no banco, o pessoal não dá muito atenção para isso. Você, como médico de família, o fato deles não conhecerem, eles simplesmente falam, não, quero passar com o neuro, não, quero passar com o psiquiatra, não, quero passar com o cardiologista, e não deixa o médico de família ali realmente ir implementando a cultura, né? Então, isso é um pouco triste, né? Depende da companhia que você trabalhar, realmente fica bem difícil de implantar essa cultura do ambulatório de medicina de família. Na fábrica é perfeito, né, cara? Porque realmente você atende mais o chão da fábrica mesmo, e aí você começa a implantar, quando vem ali o pessoal do RH, falou, opa, peraí, não, eu não estou aqui para só encaminhar você. Aqui a ideia não é só ficar fazendo encaminhamento para interconsulta, não. Senta aí, vamos conversar, vamos ver o que está acontecendo, que eu vou te ajudar. Então, é aos poucos. Então, a medicina em company é bem legal para quem está trabalhando como médico nesse sentido, de ter uma demanda menor, de ter mais tempo com o paciente, de poder pedir para o paciente vir 2, 3 vezes na semana, se necessário, mas tem a dificuldade dependendo do local, depende da população. Tem população que realmente é mais difícil de lidar. Isso, eu já vi bastante dificuldades quanto a isso, cara. Com certeza, com certeza. Isso também eu já ouvi de colegas. Mas tá dentro do... A gente tem que pensar qual que é a balança, na sua balança, o que vai pesar mais, né? O que vai pesar mais. Isso não tem jeito. Mas eu acho que é legal. É legal que são cenários diferentes, né? E querendo ou não, muda muito. A unidade básica de saúde, sinceramente, eu acho que é onde realmente a medicina de família acontece. Sim. No entanto, é mais pesado, tem gente que tem uma tendência a ficar relembrando das coisas, acaba pegando muito daquilo que o paciente te passou, então, nesse sentido, é bem ruim. Eu já vi vários médicos, né, de família ficando doente, porque absorvia muito ali a demanda, porque ninguém vai falar, doutor, tá tudo bem, vim aqui só dar um abraço, só não, o paciente só fala queixa, queixa, queixa. Aí você fica lá o dia inteiro só ouvindo queixa. Se você deixar internalizar aquilo, você começa a ficar triste. Você fala assim, poxa, 5 dias da semana eu fico 40 horas só ouvindo as pessoas reclamarem. Então, se você não, de alguma forma, não esquecer daquilo lá no seu período que você sai, você acaba também ficando triste. Então, tem que fazer essa boa divisão. A medicina de família, eu acho que é mais difícil de fazer essa divisão, né? Lá no pronto atendimento, você saiu, amanhã você está em outro lugar, você entrou em outro lugar, então você acaba não tendo tanto essa compaixão aí, talvez. A Jordana colocou aqui, Rafa, ó, que bacana, ela não sabia dessa possibilidade, né? Então, acho que é interessante agora, ela já tem essa percepção aí da medicina de família em company, existe, está crescendo, sim, e a tendência é aumentar ainda mais, dependendo muito do cenário econômico do Brasil, né? De como as coisas vão caminhar daqui para frente. Isso. Usem o LinkedIn. LinkedIn tem bastante oportunidade para quem quer medicina em company. Acho que é uma boa ferramenta, uma excelente ferramenta, que eu não sabia, mas ela é excelente. Excelente. Verdade. Pô, legal, Rafa. Realmente, sinceramente, os últimos 3 empregos ao longo desses últimos anos aí foi pelo LinkedIn. O LinkedIn realmente é bem bacana. Para quem não usa, então fica a dica aí, o LinkedIn, sem dúvida nenhuma, uma boa, ótima ferramenta. Excelente. Pessoal, então a ideia hoje era trazer esses 3 cenários, tá bem? Se vocês tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade. São cenários bastante diferentes, né? Não dá, sinceramente, eu não consigo falar qual que é melhor. Depende muito do que você se adapta, depende muito do que você quer no seu atendimento. Às vezes fala, poxa, eu quero ficar mais tranquilo, que nem eu e o Rafa, a gente saiu da pandemia na unidade básica de saúde e falou, não, agora deixa eu dar uma respirada aqui, né? Então, a medicina em company foi muito bom nesse sentido. Mas se você quer ali ter aquele contato, fazer mais procedimento, pegar a mão, realmente a UBS é interessante. A Jordana fez uma pergunta aqui. Como sabemos quais empresas aderiram a esse modelo em company? Procurando mesmo, Jô. O LinkedIn, se você colocar lá no seu filtro que você está disponível para emprego, pode ter certeza que eles vão atrás de você, que vai aparecer essa oportunidade, porque tem várias empresas que aderem a esse modelo, inclusive a nós, que a gente está, aqui eu estou, eles estão atrás de médico de família ainda também. Eu acho que
E não só lá, tá? Que a gente está trabalhando, mas tem N empresas que fazem isso. Façam LinkedIn. LinkedIn é legal. Ó, a Jordana colocou aqui também, como sabemos com as empresas, Cacá, já vou fazer o meu. Sim, boa. LinkedIn é realmente legal. Acho que é sempre interessante, pessoal, a gente buscar, né? À medida que a gente vai crescendo, a gente poxa, eu vou começar ali na unidade básica de saúde, não para ficar 1, 2 meses, para ficar 1 ano, 2 anos, 3 anos. Poxa, conheci, consegui ali ter uma boa percepção do que é aquilo, gostei daquilo, vou para a residência, ou vou ali para um ambulatório mais tranquilo, ou vou para uma outra unidade de saúde mais tranquila, porque existe também. Não necessariamente todas as unidades de saúde vai ser uma loucura. Tem unidade de saúde que é um pouco mais tranquila também. Tem unidade de saúde que é de frente para a praia, né? Tem no litoral norte de São Paulo, Rafa, lá em Ilhabela, cara, outro dia eu fui para lá, poxa, tem uma unidade de saúde que é de frente para o mar, assim, praticamente. Falei, poxa, é isso, né? Você O trabalha no dia que eu fui SUS. para lá, eu já falei para Camila, pô, devia ter trazido meu currículo e já deixar na porta deles assim, tipo, opa, caiu meu currículo aqui sem querer. Assim, sem Sim, querer. Pode pagar metade, mas morando lá tá ótimo. tá bom demais. Então, mesmo dentro do SUS, ainda tem diferentes oportunidades. Então, é tudo muito abrangente, pessoal. A Pamela colocou aqui, precisa ter RQE em medicina de família para ingressar ou eles contratam clínico geral? Não Olá, Rafa. precisa. Eu ainda não tenho o meu e eu estou atuando. Inclusive, fica a dica aí, quem não consegue fazer a residência por questões monetárias ou, enfim, quaisquer outras questões, vocês provando lá que vocês atuaram os 4 anos, vocês podem fazer a prova para tirar o título e, vale super a pena. É um caminho que eu estou trilhando aí. Ano que vem eu completo 4 e vou me jogar de cara e de cabeça aí para poder tirar o título. É isso É aí. isso aí. E quando eu comecei também não tinha também. E realmente, o que acontece? A demanda é tão grande que eles acabam não conseguindo exigir isso, né? Então, teoricamente, sim, todos deveriam, né, entre aspas, ter a residência, ter a especialidade. No entanto, a demanda é tão grande que eles acabam abrindo um pouco de mão disso, né? Então, você pegar um médico que já atuou ou que tem uma experiência legal, normalmente você faz ali uma entrevista, eles veem se você tem oportunidade e tem essa possibilidade, né, Rafa? Quando eu comecei também não tinha, você também não tinha, então existe a possibilidade, a gente é prova disso, prova viva disso. E tem as vantagens e desvantagens nisso, né? Os percalços que a gente tem que percorrer sozinhos. Mas, pô, a gente tem N ferramentas para poder buscar, enfim, tudo se dá um jeito, né? Tudo depende da sua realidade, né? Não tem como a gente ignorar a realidade de cada um. A nossa foi essa e é o caminho que deu. Agora, se você tem a possibilidade de fazer a residência, faça, vale muito a pena. Dentro da residência tem modelos que pagam a você também e você vai continuar atuando depois na APS. Tudo tem que ver a sua realidade, né? Uma coisa que eu sempre falo, pessoal, medicina de família não é tão concorrido, pessoal. Então, assim, não se for para fazer residência, faça num lugar muito bom, sabe? Assim, estuda e faz uma USP, faz uma baita de um lugar legal, tá? A USP, quem está falando aqui de São Paulo, mas na Paulista, do Santa Federal do Casa. Ceará, Santa Casa, no Rio de Janeiro, com certeza tem ótimas universidades. Então, A se UFSC. puder, sim, se puder fazer, se for fazer residência, faça num lugar muito bom. Não é todos os lugares municipais, mas tem muito município que faz residência que é bem mais ou menos, né? Então, assim, medicina de família, aproveitem esse lado que não tem tanta concorrência para ir num lugar muito, muito bom. Não tem por que a gente se contentar com qualquer coisa, né? E nesse caso, eu acho que dá para ir para um lugar muito bom, de verdade, tá? A Jordana colocou aqui uma pós seria vantajoso. A minha visão, Jordana, eu fiz a pós no Sírio, em Medicina de Família e Comunidade, e assim, para arrumar emprego não mudou nada, tá? Foi vantajoso no sentido de como conhecimento. Como conhecimento foi legal, conheci pessoas, estudei, então nesse sentido foi muito bom. Mas para o emprego em si, não muda muita coisa, tá?
tem alguns lugares, né, Rafa, que a gente não falou, mas tem alguns lugares que eles colocam como ou o RQE ou a residência. Sim. Inicialmente eles colocam isso, mas aí às vezes não tem realmente médicos e eles acabam abrindo essa exigência, tá? Acabam deixando essa exigência de lado, tá? Então não é todos, que nem eu falei, eu e o Rafa a gente entrou sem RQE, no entanto, hoje muitos lugares exigem o RQE ou a residência, mas dependendo do período eles acabam abrindo mão disso e pegando mais pessoas que têm alguma experiência. Experiência eu acho que é meio que primordial, eu acho difícil, tá? Você conseguir de cara já sair direto para a Medicina in Company, realmente aí é ilusão. Eu acho que alguma experiência você vai ter que ter ali um certo tempo ali de unidade básica, de alguma coisa ali, trabalhando mesmo com medicina de família, né, Rafa? Com certeza. Gente, o SUS é uma faculdade, bicho. Os casos que a gente pegava de reumato, que não tinha para onde referenciar, e ser descompensada grave, diabetes grave, que a gente tinha que fazer insulinoterapia com manejo de NPH com regular. Se o paciente um pouco mais de condição, a gente tentar utilizar ultra rápida, sabe? A gente se virava nos 30 para dar jeito. O tanto de ortopedia que aprendi sem querer saber, eu nunca tinha visto que eu ia gostar de ortopedia. Achei sensacional, acho muito maneiro. Neuro que a gente tem que saber, manejo de sequela de AVC, gente. Sequela de AVC é o que a gente precisa ter muito manejo, manejo pós-infarto, manejo pós-TVP, manejo pós-TEP, tudo isso você vai pegar a mão porque vai ser você que vai ter que lidar com isso depois, né? Como manejar um paciente obeso com multicomorbidades, como manejar um paciente que está na fila da bariátrica, como manejar um paciente com ideação suicida, quais são os guidelines que você tem que seguir. Vamos falar das gestantes. Uma gestante que, é DEG, outra gestante que tem diabetes gestacional. Como que a gente maneja as medicações, né? Quando que a gente tem que encaminhar essa paciente ao pronto-socorro? Porque elas vão à unidade por qualquer alteração. Quais são as alterações que eu tenho que manejar? O paciente que tem epilepsia e é gestante, ela já toma lamotrigina, por exemplo. Eu tenho que suspender ou eu tenho que manter a medicação? Ou eu tenho que mandar ela para alto risco direto ou eu posso ficar? Então, são coisas que tudo isso a gente vai aprender na prática. E uma dica que eu dou, sempre estudem os seus casos. Sempre se baseiem na ciência, porque é a base médica, né? Medicina baseada em fatos. Então, procurem fatos corretos, né? Vale muito a pena o Cielo tá aí hoje. A gente tem várias plataformas de estudos gratuitos. Se você sabe falar inglês, você tem um universo nas suas mãos, né? O UpToDate tem que assinar, mas às vezes você consegue, de algumas outras maneiras, ter acesso. Então, eu acho que vale muito, sabe? Eu acho que vale muito. Sim. Eu sempre fui bem raiz em relação a isso, cara. Eu nunca tive UpToDate, nunca usei o Whitebook, cara. Te juro para vocês, nunca usei o Whitebook. E eu não sei, na Rússia, a gente, querendo ou não, a gente foi muito autodidata. Então, eu sempre queria pegar alguma coisa para ver se era aquilo mesmo, sabe? Nunca aceitei muito aquela coisa pronta, assim, tá aqui, procura aqui, acabou. Então, assim, dá, pessoal, né? A Jordana colocou em pauta que não tem experiência, mais experiência do checklist, dos estudos. Se você tiver a oportunidade de começar numa unidade básica de saúde, busque saber sobre a unidade. Sim. Normalmente, mesmo sem experiência, a unidade básica de saúde do SUS, como tem uma demanda grande, você consegue escolher. Então, vai, conversa, vê como que é o ambiente, vê se tem pessoas legais, no sentido de, poxa, será que alguém vai me ensinar? Se eu tiver dificuldade de perguntar, a pessoa vai responder. Se você conseguir cair num ambiente favorável, puxa, é o que o pessoal colocou. O SUS é uma escola, é uma outra faculdade que a gente aprende muito. Só que a gente está aprendendo na prática, fazendo as coisas sozinho. E, diferentemente do que muitas pessoas veem, o SUS não é ficar atendendo só, isso na unidade básica, né? Não é ficar atendendo só hipertenso diabético. Depende do lugar que você for, você vai fazer procedimento, que nem eu e o Rafa, a gente fazia, né? Colocava DIU de cobre, Implanon, Mirena, fazia drenagem de abscesso, se precisasse dar ponta, a gente dava. Então, assim, tem algumas unidades que a gente consegue fazer muita coisa. Você vai sair atendendo tudo? Não.
mas você consegue sair muito mais, assim, com aquela sensação, poxa, agora eu consigo ir para outro lugar, agora eu consigo, de alguma forma, colocar as caras em outro lugar, tá? Então, tem que começar. E a UBS eu acho que é um ótimo lugar para começar de verdade. Uma dica é procure lugar que tenha preceptor ou que tenha RT, né? Vá conhecer antes, converse, conheça a gerência, procure referências sobre a gerência, isso é muito importante, veja o que colegas falam. Mas, meu, se você conseguir entrar num local em que passa a faculdade e que tem essa experiência, vale muito a pena, porque é onde você vai ter um respaldo. Tipo, onde eu fui, e, cara, eu tive a sorte de ter o Cauê. Eu agradeço a Deus todos os dias, porque dá muita diferença quando alguém preocupado, pô, apesar de ser aquela mega correria que era, acabava o nosso expediente, a gente trocava uma ideia, falava sobre caso, a gente fazia compartilhada, discutia as coisas. Se eu tivesse dúvida, eu batia na porta dele. Os outros colegas depois discutiam com a gente os casos. Isso é muito bacana quando tem uma equipe sólida que pode somar um com o outro, né? E, meu, você só vai saber disso vivendo. Então, vá com medo. O medo, ele é bom. A gente tem que ter medo. Quando a gente não tem medo, a gente pode ser inconsequente. O medo tem que ser utilizado a seu favor, ele não pode ser utilizado contra você. Então, se você aprender a utilizar a seu favor o medo, no sentido de, pô, eu vou estudar, eu vou me dedicar, se eu não souber, eu não vou ter vergonha de perguntar, né? Eu posso falar, não sei, posso falar para o paciente, posso estudar isso daqui, ou vou ver com alguém para poder te auxiliar nisso. Não tenha vergonha. Faça o melhor para você e para o seu paciente, principalmente, porque ali é ele que vai precisar mais, né? Você está para servi-lo, né? Então, acho que é um ponto de vista. Não sei se o Cauê concorda comigo, mas é uma ideia que eu tenho. Não, concordo muito. E é engraçado, porque a gente, devido a esses 15 minutos, não é só para o médico de família, tá? É para o médico especialista também. Então, a gente via vários pacientes que iam no cardiologista, que passava no pneumo, por exemplo, falar, doutor, o médico abaixou a cabeça, fez a receita e falou para mim tomar isso aqui. Fui ver na farmácia, o remédio custa R$ 300. Então, isso acontece. Às vezes, o paciente ele acaba criando esse vínculo com você na unidade de saúde e ele quer ser atendido por você, você que vai se tornar o médico de referência dele. O médico especialista focal, ele passa a cada 6 meses, quando consegue. Então, isso é muito bacana, né? Não que seja bacana o médico fazer isso, mas é bacana a gente ter essa credibilidade, a gente criar esse vínculo com o paciente. Isso daí, para quem gosta, é muito prazeroso, pessoal, de verdade, tá? Se vocês gostarem disso, desse paciente voltando, você vê ali a evolução do paciente, poxa, é muito prazeroso, né? De verdade. Então, eu acho que realmente no começo, infelizmente, tem que dar um pouquinho de sorte. Tem que dar um pouquinho de sorte de cair numa unidade bem estruturada e ser persistente, né? Não é fácil. Se você persistir, você aos poucos ir evoluindo ali, vocês conseguem ter uma boa experiência, vocês vão conseguir sair mais bem preparados. Aí depois, né? Vou continuar na unidade básica de saúde, vou fazer residência, vou fazer prova de título, ou eu vou fazer clínica médica ou outras, né? O que seria ideal evitar, pessoal, só ficar 1 mês, 2 meses, isso realmente é ruim, né? Se for ir para testar, vai fazer plantão na UPA, vai fazer plantão em um lugar assim que é papum, né? A unidade de saúde, o ideal é ir realmente para encarar aquilo lá por um período mais longo, que aí sim vocês vão realmente ver o que é a medicina de família, né? Só depois de um certo período mesmo, né? Acho que é isso, né, Cauêzão? É isso. Vocês têm alguma dúvida, pessoal? Quiserem escrever, quiserem falar, fiquem à vontade. A gente vai, ao longo aí das próximas semanas, a gente vai falar bastante sobre isso, vamos trazer alguns temas específicos de medicina de família e comunidade, tá? Tem N temas que a gente pode falar, tá? A agenda, por exemplo, é uma coisa que faz uma diferença absurda, né? Às vezes você tem uma baita de uma equipe legal, mas a sua agenda está totalmente desregulada ali, você não conseguiu montar uma boa agenda. Se você conseguir montar uma boa agenda, as coisas fluem muito diferente. Se você tiver um enfermeiro na sua equipe que seja empenhado, muda totalmente o cenário. E o fato de você trabalhar num lugar que tem
você não tem muitas ferramentas, as pessoas acabam que elas são mais, aparentemente, elas ficam mais unidas, né, Rafa? Você já está numa situação tão difícil que assim, você não tem opção. Ou você se une, ou você sai, entendeu? Então, quem fica, normalmente, acaba tendo uma certa união. Então, isso é muito legal da unidade básica de saúde, né? Que às vezes você está trabalhando num baita de um hospital, um lugar incrível, mas você não consegue ninguém sabe o seu nome, você não tem ali muita comunicação com as pessoas. Na unidade básica de saúde, poxa, na cidade de Tiradentes, a gente conhecia todo mundo. Se um funcionário não estava bem, a gente não sabia, ia atrás, por que não estava bem, por que a Maria faltou, por que não sei o que lá. Cara, tipo, opa, hoje a Maria não veio, por que ela não veio, né? Então a gente conseguia ter essa percepção. Isso é muito legal, né? Isso é, pô, é indescritível. O vínculo, né? Medicina de família, meu, é uma medicina de vínculo. O nome já fala, é primário, é primário da saúde em todos os aspectos. A gente cuida da família, seja no físico, seja na parte médica, mas médico de família, ele cuida do emocional também, cara. É isso que o Cauê falou. Pô, a Maria não veio. Por que a Maria não veio? A Maria vem, bicho. Alguma coisa aconteceu. O que aconteceu? Vou lá procurar saber. E a gente pode isso. É muito louco, né? Cara, Cauêzão, eu vejo, e eu acho que o principal privilégio da nossa seara, cara, a gente tem o direito de entrar na casa das pessoas. É uma das únicas especialidades médicas que a gente pode fazer isso. A gente conhece a realidade tão a fundo, a gente vai no mais íntimo, que é na casa da pessoa, bicho. É muito doido isso, né? Então, sim. para entrar em medicina de família, você tem que estar disposto a essas coisas. Sim. E assim, se não se adaptar, se não gostar, ok, pessoal, não tem problema nenhum, Exato. né? Tem que, realmente, o ideal é só não ficar lá de bobeira, né? Então, assim, poxa, gostei, show, toca, não é fácil, vai ter um monte de dificuldade. Agora, realmente, tem que tentar. Eu vi médicos se adaptando muito bem, vi outros que não quer nunca mais saber de unidade básica de saúde, mas eu acho que a gente, inicialmente, só quebrar realmente esse preconceito, né? Tem um monte de coisa legal na unidade básica de saúde, dá para aprender pra caramba, a Sara também, tá? Ela tem esse relato. Eu aprendi muito, né? Basicamente tudo que eu sei de unidade básica de saúde. E tem muita coisa legal, pessoal. Muita, muita coisa legal, tá? Eu vou deixar aqui algumas sugestões para vocês em relação aqui a livros. Se vocês forem atender mais como clínico, vou fazer cirurgia, só quero fazer uns plantõezinhos, estudar e ir para a cirurgia. Talvez não seja o mais relevante para vocês. Agora, se vocês gostarem de medicina ambulatorial, gostar de clínica médica, gostar de saber o contexto da saúde do Brasil, esse livro de medicina ambulatorial é muito bom, tá? São 2 edições, é um calhamaço de livro que está embaixo dos outros aqui, não vou conseguir pegar para vocês. Mas é muito, muito bom. É o Duncan, ele é focado em medicina ambulatorial na parte de medicina de família, edição de 2022, muito, muito bom, tá? Para vocês aí que querem ficar na unidade básica de saúde, sem dúvida nenhuma, um excelente livro, tá? O segundo, pessoal, é esse livro aqui de Manual de Assistência das Emergências na Unidade Primária de Saúde. Também muito, muito bom, tá? Então, assim, com esses 2 livros, sinceramente, vocês estão muito bem respaldados para trabalhar em qualquer unidade de saúde, até mesmo em pronto atendimento, tá? Os 2 livros são muito bons. E, para finalizar aqui, esse livro do Pai Rico, Pai Pobre, eu acho que começando uma nova fase, é bem interessante quebrar alguns paradigmas e, querendo ou não, né, talvez muitos de vocês já trabalharam em alguma outra área, vão começar agora em medicina de família. Não, medicina de família não, perdão, em medicina, né? Pode ser medicina de família ou não, mas, querendo ou não, isso muda bastante, né? Se vocês com CRM, vocês podem ir para um lugar para ganhar 15, 20 mil, às vezes nunca viu 5 mil reais e, de repente, cai 20 mil na sua conta, você fica meio pirado, né? Então, é muito legal que desde o início vocês tenham já essa percepção. A gente vai trazer um assessor aqui no futuro próximo também para a gente conversar um pouco sobre isso, né? Esse modelamento de carreira mesmo. Acho que isso é muito importante. Para quem começa certinho, eu vejo, tem alguns amigos que começaram de uma forma, estão seguindo o trilho, estão muito bem. Outros começaram mais ou menos, as coisas estão bem mais difíceis. Então, esse começo é muito, muito importante, tá? Isso acontece muito no Brasil, né? Tem médico que ganha 50 mil, só que ele ganha 50 e gasta 55.
Então, não é necessariamente o valor que você ganha, mas sim quanto que você gasta, quanto você consegue guardar. Isso faz uma diferença muito grande, tá? De verdade. Daqui 5 anos vocês vão refletir e falar, poxa, quando eu comecei eu ganhava tanto dinheiro e agora as coisas estão difíceis. Ou quando eu comecei eu ganhava tanto dinheiro e agora está mais fácil, porque eu juntei, investi, as coisas estão mais fáceis. Então, esse começo faz toda a diferença, pessoal, de verdade, tá? E faz mesmo. Se eu pudesse voltar no meu começo e tivesse juntado mais, pô, ia estar bem diferente. Diga as suas sugestões aí, Rafão, para a gente finalizar. A minha sugestão é, primeiro, esse estudo aqui, esse paper, que é Medicina de Família e Comunidade na Saúde Suplementar do Brasil, indicações para o Sistema Único de Saúde e para os médicos, do Humberto Sauro Vitorino Machado. Tem no Cielo, se você digitar no Google, já vai aparecer esse paper. É um paper muito bacana. São 5 páginas, dá para ler numa tacada, assim, tranquilinho. É uma leitura fácil e é um paper que é bastante rico em informações da saúde suplementar, e ele coloca uma visão crítica do SUS e mudanças que poderiam ser feitas para segurar mais médicos dentro do SUS, tá? Da atenção primária. O outro é Manual do Médico de Família, de Santa Marcelina. É cara, para quem está iniciando, é excelente, porque é uma linguagem fácil, super simples, foi desenvolvida por alunos e por professores lá do Santa, da atenção primária. Eu conheço as pessoas que escreveram esse livro, não estou ganhando nada com isso, não tenho nenhum tipo de pretensão, tá, gente? Não tenho nenhum conflito de interesse, inclusive. É só que é um livro muito bom mesmo. Eu gosto da abordagem que eles trazem. Eles trazem uma abordagem muito humana e principalmente falam sobre espiritualidade dentro da medicina de família, que é algo muito bacana, assim. Então, acho legal de ler. E uma leitura de medicina também, mas um pouquinho mais lúdica, é Pacientes que Curam, da Júlia Rocha, que ela conta algumas histórias no dia a dia dela como médica de família, e são histórias bastante tocantes e bacanas para a gente poder refletir. É isso, galera. Legal, Rafão, perfeito. Muito obrigado, Rafão, pela sua presença. Eu que Muito agradeço, bacana irmão. ter você aqui juntos, cara.